Bom dia a todos. É um imenso prazer poder contar com todos vocês aqui nesse nosso simpósio. O nosso intuito realmente é poder divulgar o máximo possível sobre a esclerose lateral amiotrófica, que vocês possam ter um canal, um acesso com a gente para qualquer dúvida, para trocar experiências, e a gente está sempre à disposição. Hoje, então, nesse próximo momento, eu gostaria de apresentar o Dr. Mário Emílio Dourado, um grande amigo que eu fiz nesses últimos 2 anos. Ele é professor de neurologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é coordenador do ambulatório de doença do neurônio motor do Hospital Universitário Onofre Lopes, e ele vai nos falar um pouco sobre orientação terapêutica, tratamento modificador e sintomático na esclerose lateral amiotrófica. O Dr. Mário Emílio, ele é um grande médico, uma grande pessoa, é uma honra poder ser colega dele, poder contar com ele para todas as nossas dificuldades, e ele elaborou, junto com outros colegas, um estudo epidemiológico nacional de ELA, que vai nos ajudar muito a identificar pacientes e a tornar uma doença que é rara, um pouco mais visível no Brasil, no mundo, para ajudar em todas as pesquisas. Dr. Mário Emílio, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Sim. Sim, né? Então, é um prazer, Daniela, estar compartilhando essa minha fala com todos vocês. Eu acho que vamos direto para o assunto, já que o tema é bastante interessante e pode suscitar dúvidas. Então, vou apresentar a minha primeira... Eu já posso compartilhar, não é isso? Minha apresentação. Dr. Mário... Só gostaria de colocar que todo mundo pode fazer perguntas no chat durante a apresentação, que eu vou anotando para a gente discutir. Pois não. Então, Daniel, tá vindo, a apresentação está aí na tela? Estão compartilhando minha tela, gente? Queria só um feedback se está indo tudo bem. Sim, Mário, tudo está apresentando. Beleza, então pronto. Então vamos falar sobre tratamento modificador e sintomático da ELA. Na verdade, essa aula eu poderia resumir em 3 slides. 2, que fala das únicas drogas aprovadas em agências internacionais, que é o Riluzol e Edaravone, e o sintomático eu poderia colocar uma grande tabela com todos os medicamentos e as propostas terapêuticas. Entretanto, não devo fazê-lo isso. Eu, como bom nordestino, falo bastante e às vezes dou uma volta para chegar no que eu quero falar. Então, vamos seguir essa lógica. Então, a ELA é uma doença neurodegenerativa grave, caracterizada por perda progressiva dos neurônios motores, células essas nervosas que controlam os músculos voluntários. Atualmente, é considerada uma doença multissistêmica, com heterogeneidade clínica, genética e fisiopatológica, uma sobrevida média de 2 a 5 anos, entretanto, 10 a 20% dos indivíduos sobrevivem mais de 5 anos, mais de 10 anos. É considerada doença incurável, mas não tratável. É tanto que nós temos medicamentos para diminuir a progressão da doença e para sintomas. Então, eu gosto sempre de botar isso aqui, porque realmente eu não tenho conflito de interesse para essa aula, exceto 2. Eu sou filho de Dona Marluce, que me ensinou a tratar com ervas, muitas coisas lá em casa. Essa é uma erva clássica nas praias nordestinas, acho que todo o Brasil, para curar a pereba. Filho de Mário Dourado, que é representado nesse boneco de Olinda, e irmão de Rodrigo. Uma vez eu já apresentei isso no congresso, sobre essa história, que não é motivo para este momento. Então, a ELA é uma doença complexa, múltiplas causas e patogenias.
não se conhece a hipótese unificadora que provoca o achado comum nessa síndrome, que é a degeneração dos neurônios motores. Embora seja razoável pensar que tratamentos que evitem ou amenizem a degeneração dos neurônios motores através das vias celulares, que são comuns a todos os casos, independente da etiologia, a pesquisa até agora não conseguiu identificar alvo para tais tratamentos. Então, a ela nós sabemos que a maioria, 90% é esporádica e em torno de 10% é hereditária. Há uma grande complexidade quanto ao mecanismo celular, agregação proteica, disfunção de RNA, secreção de vesículas neurotóxicas, excitotoxicidade por glutamato, disfunção mitocondrial, alteração do transporte vesicular retrógrado, estresse oxidativo, além de combinação de fatores ambientais, como exposição ambiental e hábitos de vida, levando à morte do neurônio motor. Então, essa complexidade da doença, associada a uma qualidade dos ensaios clínicos, a falta de um biomarcador para diagnóstico e a progressão da doença, além de interações farmacogenéticas, todas são obstáculos, até o momento, para conseguir um tratamento modificador da doença. Então, esta é a racionalidade científica para o tratamento. Então, vários grupos no mundo todo buscam drogas que agem, por exemplo, na excitotoxicidade do glutamato, como é o riluzol, outros na autofagia, na degeneração citoesquelética, no defeito do transporte vesicular. Então, há várias buscas de medicamentos, ou um pool desses medicamentos, que certamente, hoje à tarde, o professor Vladimir irá falar com mais detalhes como andam as pesquisas, como estão as perspectivas de novos tratamentos, muitos voltados a essa fisiopatologia. Mas, para a gente, nós temos, sim, tratamento modificador da doença. Nós temos o riluzol, que foi o primeiro medicamento aprovado, ele inibe o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, atuando na vesícula pré-sináptica, modulando os canais de sódio voltagem dependente para inibir a saída do glutamato para a fenda sináptica, como também aumentando a captação do glutamato pelas células da glia, fazendo com que ele saia rápido da fenda. Então, esse é um dos mecanismos usados no riluzol. Então, o riluzol, realmente, ele não cura a ela, mas ele prolonga a sobrevida em 3 meses. Isso foram dados nos trabalhos pré-iniciais, os estudos pilotais, os estudos randomizados iniciais. Entretanto, estudos de vida real, recentes, mostram que o riluzol é capaz de aumentar a sobrevida em 6 até 19 meses. E há um dado interessante que a aderência ao tratamento é fundamental. Parece ser que os indivíduos que aderem regularmente ao tratamento têm uma melhor resposta. O riluzol não fará se sentir melhor. Na melhor das hipóteses, você não se sentirá diferente no dia a dia. Isso é uma coisa importante quando nós falamos aos nossos pacientes. Você nunca será capaz de saber o benefício, a diferença exata que isso faz para você. Entretanto, ele vai aumentar a sobrevida. Esta é a lição que passamos sobre o riluzol. Ele tem a apresentação de comprimidos e a grande novidade que será brevemente, deve chegar aqui no nosso mercado, a forma de solução oral, vai ser interessante para os pacientes com sonda, e a forma sublingual de dissolução na língua. Então, é interessante essas duas apresentações que vai aumentar a aderência ao tratamento. 2 vezes por dia, ingerir antes ou após as refeições, né? O tempo de tratamento depende da tolerabilidade, ele é bem tolerado, deve ser feita monitorizações frequentes no início do tratamento, sobretudo função hepática, e você tem critérios para suspender. Então, o médico regularmente vai acompanhando se o paciente tem alterações da função hepática ou uma citopenia, uma queda dos leucócitos. Recentemente, um segundo remédio foi aprovado para ela, edaravone. Ele foi aprovado inicialmente no Japão, depois nos Estados Unidos, Coreia, Canadá e Suíça. Este medicamento não tem registro no Brasil e o mecanismo de ação é antioxidante, elimina radicais livres. E sua eficácia foi mostrada no sentido de diminuir a progressão da doença, especialmente nos subgrupos de paciente com ela definida numa fase bem inicial da doença, com menos de 2 anos, e pacientes com déficit leve, déficit funcional leve, com boa capacidade vital forçada. Há em pesquisas uma formulação oral em desenvolvimento. Esse medicamento ele é intravenoso, se faz 14 dias, todo dia, depois dá um intervalo de 14 dias e continua fazendo uma ampola por dia por 10 dias, descansa 14, uma ampola por dia
descansa 10 dias, descansa 14, e assim vai enquanto o paciente tolerar este medicamento. A grande dúvida do Idaravone é que ele parece, numa população italiana, ele não teve o resultado esperado. Ninguém sabe ainda o seu efeito na respiração, o efeito na sobrevida não é conhecido. A eficácia parece estar limitada àqueles pacientes que eu falei, aquele subgrupo. Há poucos estudos, além de 6 meses. Entretanto, estudos mais recentes mostram que parece ser que ele funciona após 6 meses. Um outro estudo recente também no grupo no inglês mostrou que o Idaravone melhora, faz com que o paciente fique mais tempo naquela fase leve, naquela fase inicial, no estágio 1, por exemplo, do King's College. Então, estes são os 2 medicamentos aprovados, liberados no mundo para a esclerose amiotrófica, que eu considero que eles têm efeito marginal, eles agem apenas na progressão da doença. Os demais medicamentos serão expostos hoje à tarde, que são perspectivas de tratamento realmente para a cura. Mas nós temos um grande grupo de medicamentos, ou de estratégia para tratamento sintomático. Então, o médico, o objetivo da nossa profissão, e de todo o profissional de saúde, não é apenas curar, também seria cuidar. Então, aliviar os sintomas, serenizar as emoções, proporcionar bem-estar ao paciente, adaptar a abordagem multidisciplinar para garantir que os pacientes mantenham a qualidade de vida, apesar da perda da sua força e função. O paciente com ela pede para que seja tratado como pessoa, quer ser ouvido, respeitado e valorizado. Com a progressão dos sintomas, novos problemas surgem e as estratégias terapêuticas vão se ajustando de forma dinâmica. Medidas invasivas e que prolongam a vida são ambivalentes, mas podem modificar o curso da doença. Então, a meta do tratamento, reabilitação, tratar os sintomas, reabilitar e cuidados paliativos. Com isso, vamos aumentar a sobrevida e otimizar a qualidade de vida. Então, para todas essas diversidades causadas pela doença, em associação com necessidades complexas da saúde, a melhor abordagem desses indivíduos é uma abordagem interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, isso foi demonstrado na ELA que uma abordagem multidisciplinar aumenta a sobrevida e aumenta a qualidade de vida. Os indivíduos, com essa abordagem, eles têm mais possibilidade de utilizar riluzol, utilizar a ventilação não invasiva, gastrostomia, órtese, e diminui as complicações médicas, tem menor número de internamento para eventos agudos, diminuindo assim o custo para o sistema. A dinâmica é mais ou menos uniforme, a visita deve ser única, diminuindo as viagens repetidas ao hospital, trimestrais é o ideal. A telemedicina, nós vimos agora, com essa pandemia, a importância dela. Já se fazia telemedicina antes da pandemia para ela, especialmente para aqueles pacientes que não podem comparecer à visita ambulatorial, numa fase avançada. A comunicação deve ser eficaz e deve ter uma boa coordenação entre a equipe multidisciplinar com os profissionais da rede de saúde. Isso talvez seja... Não é só ter a equipe multidisciplinar. Então, você só ter a equipe multidisciplinar, eu acho, há uma lacuna. Nós temos que ter o profissional de saúde da área rede primária participando no tratamento do paciente de ELA, especialmente naquela fase avançada. Este é um modelo clássico do cuidado multidisciplinar. E os sintomas, nós vamos tratá-los de acordo com o aparecimento deles, e há sintomas que estão diretamente relacionados à doença e outros indiretamente. Há uma portaria recente, foi publicada, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da ELA, que participamos, e nele há essa palestra que eu dei aqui, bem bacaninha, numa tabela, quanto aos tratamentos sintomáticos. Então, com doses. Então, eu vou falar aqui rápido, porque seria muito cansativo eu ficar falando dose por dose. Há outros trabalhos, o capítulo que o professor Acari escreveu no livro da Academia Brasileira de Neurologia também está bem interessante, em português, e esta diretriz explicando todo o tratamento para a ELA, feita pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Dor é frequente. 19% a 80% dos pacientes podem ter dor devido à rigidez articular,
dor por pressão cutânea ou por cãibras. Então, medidas não farmacológicas, massagem, calor, movimento passivos, camas hospitalar, é fundamental e pode aliviar essas dores. Analgésicos, paracetamol, anti-inflamatório, pode ser necessário. Inclusive, incluir, em algum momento, drogas opioides, como morfina e fentanil. Dor por pressão, mudança de decúbitos, estimulação cutânea, os analgésicos, e aí por diante. Uma coisa interessante é a capsulite adesiva de ombro, o ombro congelado. Isso é frequente na ELA, é muito frequente e pouco estudado. E há um tratamento fantástico, que é o bloqueio seriado do nervo supraescapular. O ortopedista usa, o neurocirurgião, o reumatologista. E eu tenho começado a utilizar nos meus pacientes, porque realmente é muito doloroso, aquela dor, aquela imobilidade, e o resultado é fantástico, é fácil de aplicar, óbvio que tem que ter um treinamento para a aplicação exata do bloqueio. Então, sugiro que aos colegas que estejam assistindo comecem a rever a técnica ou pedir o apoio do ortopedista ou do anestesista que trabalha com dor. Então, é bem interessante o bloqueio do nervo supraescapular para a dor do ombro congelado. Recentemente, houve uma publicação no Congresso de ELA sobre o bloqueio em ELA pelo grupo australiano. Cãibras também é muito frequente, tratamentos não farmacológicos existem, a dieta, a hidratação, a hidroterapia, a yoga, e tratamentos farmacológicos, os antiepiléticos clássicos, gabapentina, carbamazepina, fenitomina, o baclofeno, levetiracetam. Eu tenho usado mais ultimamente o levetiracetam. Ele era, no início, muito mais caro, caiu de preço, ficou mais acessível, ele no guideline europeu, era a primeira escolha. Tenho tido recente boas experiências com levetiracetam para as cãibras. Da mesma forma, na espasticidade, além da fisioterapia, que é fundamental, os antiespásticos, como baclofeno, tiazinide, os antiepiléticos, e eu tenho usado, mais uma vez, o levetiracetam. Drogas dopaminérgicas podem ser experimentadas, particularmente nos pacientes com aquela ELA de predomínio do neurônio motor superior. Eventualmente, um agonista dopaminérgico, ou até a própria levodopa, eu tenho experimentado naqueles pacientes, e alguns têm referido algum benefício do quadro da espasticidade, ou mais especificamente da espasticidade. Trismo é uma coisa também não raro acontecer, sobretudo nos pacientes que têm o envolvimento do segundo neurônio motor, do primeiro, perdão. Então, clonazepam, diazepam, toxina botulínica pode ser utilizado nos músculos mastigatórios. Fasciculação é pouco, o paciente refere, não queixa muito, podemos usar carbamazepina, clonazepam. Labilidade emocional, riso e choro imotivado, às vezes é frequente. Tratamento dextrometorphan-quinidina, no Edesta, foi o primeiro medicamento aprovado em estudos randomizados. Infelizmente, esse medicamento não tem no Brasil. Mas usamos a amitriptilina, usamos a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, que tem também mostrado bons resultados. Cialorreia, esse é um problema frequente e frustrante para o paciente. Vários medicamentos, os antidepressivos tricíclicos são os clássicos, a amitriptilina, os outros anticolinesterases como atropina, gotas, oral, os adesivos de escopolamina adesivo, lembrando que todos eles têm efeitos colaterais de sedação, constipação intestinal, impotência, retenção de urina, hipotensão ortostática. Então, devemos monitorar esses efeitos adversos. Em casos refratários, a toxina botulínica é off-label, é bem usada, ela nem foi incluída na nossa diretriz, já que a toxina botulínica não está em bula para a cialorreia. Então, na nossa diretriz do Sistema Único de Saúde, não inclui a toxina botulínica, mas nas diretrizes internacionais, ela é recomendada para casos que não há resposta aos medicamentos e às medidas não farmacológicas, como deglutir melhor a saliva, posicionamento da cabeça, apoiar a cabeça, lembrar de deglutir, sugadores, produtos naturais, como sávia, suco de erva escura, uma boa hidratação oral. Saliva espessa também é muito desagradável, o muco se acumula na boca, na parte de trás da garganta, pode obstruir as vias aéreas, pode ser mais problemático após as refeições. Mucolíticos, brometo de ipratrópio, beta-bloqueantes,
Na presença de tosse fraca, evitar o mucolítico, que deixa muito fluido e pode engasgar. A fisioterapia respiratória é importante. Umidificar o ar, aumentar a ingestão de líquido, reduzir cafeína, manteiga, pequena quantidade na boca, solta o muco aderente, as técnicas de fisioterapia de empilhamento de ar. Trombose venosa pode acontecer, elevar as extremidades, fisioterapia, meias compressivas. Quando tiver a trombose, o uso do anticoagulante. Depressão e ansiedade também, você vai escolher o medicamento de acordo com alguns sintomas associados. Se o paciente estiver agitado, sertralina. Se o paciente estiver hipoativo, venlafaxina. Se tiver cialorreia, amitriptilina, lembrando do ressecamento das mucosas. Se tiver insônia, mirtazapina e assim por diante. Insônia, podemos usar a mirtazapina, a amitriptilina, o zolpidem, que é um indutor do sono. Fadiga também é comum, podemos usar um psicoestimulante, modafinila. Constipação intestinal, comum demais, então hidratação, dieta rica em fibras, a nutrição joga um papel importante aqui, simbióticos, inclusive até remoção manual de fecalomas, medicamentos, há vários medicamentos que podem ser utilizados. Vacinas, é importante as vacinas para a prevenção de infecções respiratórias. Cognição, também é importante saber que há alterações cognitivas em uma percentagem pequena de pacientes de ela, mas existe. E esses pacientes devem ser avaliados por testes apropriados, né? E às vezes é difícil avaliar esses pacientes, porque ele tem uma dificuldade motora que dificulta os testes, ou ele tem uma demência frontotemporal e não colaboram nos testes. Então, a cognição pode estar associada ao pior prognóstico, aparecem os sintomas antes ou depois dos sistemas motores e interferem no tratamento. A apatia é a principal alteração das alterações comportamentais, ela pode ser melhorada com psicoestimulantes, como metilfenidato e agentes dopaminérgicos. É importante diferenciar a apatia da depressão. Aconselhamento genético no ambulatório de ELA, isso vai chegar para a gente em algum momento, ainda é complexo, nós não sabemos ainda nem definir o que é uma ELA familiar, não há consenso ainda entre os médicos no mundo, dizer qual é o conceito, é um caso, 2 casos, não há ainda um conceito, não é simples ainda, os testes genéticos ainda também nos dificultam, porque aparece variante significado incerto, então isso vai chegar em algum momento e nós temos que nos apropriar disso aqui, do aconselhamento genético no ambulatório. E a fase avançada, ainda não temos também um conceito adequado do que é fase avançada, sabemos que o paciente, numa fase muito avançada, morre de forma tranquila por narcose, e o tratamento pode ser usado, são os opioides, os benzodiazepínicos, e o oxigênio pode ser necessário. Com o Covid e com a pandemia, houve grande dificuldade no atendimento, né, presencial, e até para fazer avaliações, já que a aerolização limita a atualização, por exemplo, da espirometria. Então, a telemedicina é uma arma importante. Esse aqui é o nosso ambulatório. Nós trabalhamos em Natal e atendemos pacientes de todo o Rio Grande do Norte e usamos a telemedicina agora na pandemia. Durante o atendimento, usamos um checklist de sintomas, fazemos a escala funcional, todo o grupo participa. E aqui é um exemplo das nossos monitoramentos e gastamos, em média, quase 1h30 por paciente. Não é simples, não é rápido, não. Terminamos, fazemos um laudo para o paciente, né, e o cuidador. Como selecionar o paciente para telemonitoramento? Esse foi um trabalho bacana que o pessoal da Alemanha fez, usando o modelo D50. D50 é um tempo estimado de meses para o paciente perder 50% da sua funcionalidade, quando ele chegar a 24 pontos na escala. Então, quem chega no D50 em mais de 30 meses é uma doença leve. Em menos de 30 meses é agressiva. Então, eles fizeram esse selecionamento. Quem tinha menos de 50, menos de 50, menos de 30, eram vistos pelo telemonitoramento. Na ausência da terapia curativa, os pacientes procuram medicamentos complementares, alternativos. Então, tem que pesar o balanço entre riscos e benefícios desses tratamentos alternativos. Precisamos de medicamentos importantes que modifiquem a doença, medicamentos realmente que curem a doença.
e que precisam ter preços razoáveis para que o paciente possa acessá-los. Não tenha medo de perguntar ao seu médico sobre que tratamento está disponível, o que pode acontecer se você escolher um determinado tratamento experimental. Seja um cético saudável quanto às afirmações infundadas em relatórios da mídia sobre progressos de tratamento e quanto à forma de como são relatados na mídia. Essa é uma associação que eu gostaria de apresentar para vocês, já apresentei em outros congressos, onde lá esses colegas auxiliam aos pacientes sobre as informações na internet. E ele bota uma lista de 10 bandeiras vermelhas que você deve desconfiar de tratamentos milagrosos. Quando o custo é muito alto, por exemplo, quando o pesquisador, o idealizador, o proponente desse tratamento não tem apresentação em congressos internacionais. E aí vai mostrando as 10 listas principais. Então, o paciente de ELA, ele está comprometido não só pela deficiência física, mas há determinantes não físicos. A qualidade de vida do paciente de ELA, a qualidade de vida em paciente severamente comprometido não está associada só à deficiência, mas sim a determinantes não físicos, como esperança, dignidade, valor pessoal, relação pessoal, significado da vida, espiritualidade. O neurologista sempre deve ser quem acompanha o paciente durante todo o curso da doença. Deverá ser um autêntico médico de família ou conselheiro deste. Daí o conceito de médico de pessoas. É tão importante conhecer uma pessoa que tem uma doença como conhecer a doença que a pessoa tem. O paciente, o médico com quem nos sentimos à vontade, quando nós descrevemos nossas queixas, sem sermos submetidos a numerosos procedimentos, que seja, acima de tudo, alegre, que tenha alegria de servir. Então, esses conceitos devem ser levados para a escola médica, para que isso não serve só para atendimento de ELA, não. Seria para qualquer médico que atenda uma pessoa. Recomendo a leitura desse artigo para os colegas médicos da área de saúde sobre o princípio de compaixão e cuidado, a arte de tratar os pacientes de ELA, de Marco Ossini e Acari, a turma do Rio de Janeiro. Excelente essa abordagem, essa opinião. Minhas dúvidas. Como melhorar a interação da equipe de atendimento primário de saúde? A traqueostomia, onde é que eu indico? Como é que eu faço para melhorar o tratamento? E na fase avançada, qual a qualidade de atendimento do paciente de ELA que eu estou dando aqui no Brasil? Qual é o melhor local de atendimento do paciente de ELA na fase avançada? Em casa? No hospital de crônico? No UTI? Essas são minhas dúvidas que eu acho, muitas delas eu acho que a gente tem que discutir na sociedade sobre essas questões. É uma doença assustadora, devastadora e cruel, impõe desafios mesmo para aquelas pessoas que têm uma habilidade de enfrentamento. Como médico, devemos ser advogados do paciente, relação pautada na ética, é dever do médico fornecer informações que maximizam os benefícios e minimizam os riscos, e o paciente tem o direito de tentar. Né? Nós temos que respeitar esse direito de tentar. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Mário Emílio, pela excelente palestra, muito esclarecedora. Enquanto a gente tem 2 perguntas, na verdade, das pessoas que estão assistindo. Acho que eu coloquei ali, Guilherme tem... eu vou ler uma das perguntas, Mário, que é se existe um limite de aplicações de bloqueios e a fisioterapia poderia avançar na amplitude? Olha, os trabalhos mostram que muitas vezes o bloqueio tem que ser seriado. Então, eu não li ainda o limite de aplicações. Eu não tenho essa informação, mas deve ser seriado. Então, eu imagino que 3, 4, 5, 6 bloqueios podem ser feitos. A fisioterapia é fundamental, porque esse paciente vai aliviar a dor e vai possibilitar que o fisioterapeuta trabalhe nessa amplitude, melhorando, né? Então, é fundamental. Então, não há ainda um limite deve ter. Eu imagino que se a gente for atrás da literatura da reumatologia, na síndrome manguite do rotador, por exemplo, deve ter esse limite. Na ELA, não. Só existe essa publicação dos colegas da Austrália, no congresso, então é muito limitado ainda os estudos. Mas, de modo geral, alguns colegas botam só
anestésico, então imagino que o anestésico não deve dar problemas. Quando você começa a usar corticoides, imagino que pode ter alguns efeitos colaterais de uso repetitivo, né? Mas eu fico devendo a essa resposta de limite de aplicações de bloqueio. De modo geral, é seriado, 3 a 5 eu não vejo problema, mas é possível que depois que você passe a repetir com frequência, você pode ter complicações locais. Uma outra pergunta, doutor Mário Emílio, tem uma discussão sobre o uso da hidroterapia, pois a água aquecida alivia a espasticidade, facilitando os movimentos, mas, por outro lado, pode aumentar a fadiga. Isso. No guideline, salvo engano, acho que no céu europeu-americano, ele coloca lá a temperatura ideal para a hidroterapia. Então, tem uma temperatura ideal da água para que a espasticidade seja adequada e que não tenha efeitos adversos com o aumento da fadiga. Eu vou passar essa pergunta para os colegas fisioterapeutas que devem estar na sessão aí que vai discutir sobre fisioterapia motora, que possa algum colega me ajudar a responder. Mas o ideal é isso, que essa hidroterapia não seja feita em qualquer canto. Então, a temperatura da água é fundamental. Então, um fisioterapeuta que tenha este conhecimento, ele vai realmente trabalhar numa temperatura adequada para evitar fadiga com essa técnica. Excelente, está vindo mais algumas perguntas aqui, doutor Mário Emílio. O Emerson Casado nos perguntou: Mário Emílio, parabéns pela sua brilhante palestra. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma provocação. Como vocês, neurologistas, defendem uma medicação que tem um resultado pífio de 3 meses? E eu, que nunca tomei esse infeliz e já tenho 9 anos de doença, eu perguntaria, se eu tomasse, eu viveria 72 anos? É uma grande provocação, professor. Realmente é difícil. Eu também tenho essa mesma questionamento. Como, por exemplo, se o senhor for ver os medicamentos para Alzheimer que nós usamos, os resultados são tão pífios do Alzheimer, esses anticolinérgicos que nós usamos, vários, os 3, que eles melhoram a escala, quando faz várias escalas melhoram, mas no dia a dia o paciente continua perdendo. Entretanto, é aquele momento que nós não tínhamos nada para fazer, e a partir do momento de algumas evidências científicas de alta qualidade, que se melhora alguns aspectos da doença, nós agarramos nisso aí. Mas eu diria, eu sempre tenho a minha abordagem bem franca com os doentes, eu sou bem franco mesmo. Eu digo a eles, amigo, se o senhor não quiser tomar, não tome, não compre, não gaste dinheiro com esse... tá faltando, não compre, não gaste, junta esse dinheiro para outra coisa que o senhor vai viver melhor e vai gastar melhor esse dinheiro nesse medicamento. Então, eu vejo por aí, eu vejo que não tinha naquele momento nenhum medicamento que funcionava, o medicamento mostrou que aumenta a sobrevida e está mostrando que em vida real ele pode aumentar mais do que 3 meses, entretanto, outras medidas, como o atendimento multidisciplinar, como o uso precoce da ventilação não invasiva, como a boa alimentação, quer dizer, outras medidas melhoram mais a sobrevida do que este medicamento que foi aprovado. Então, eu também sou crítico e apoio também. Se eu tivesse a doença, eu diria, rapaz, que droga, que medicamento você está me oferecendo? Eu quero a cura desse remédio, não quero esse remédio, não. Eu sou... é uma decisão muito pessoal. Eu sou aberto e passo essas informações para o meu paciente, e se ele não quer tomar, eu parabenizo, explico, concordo com ele, não vou contra ele. Muito obrigada, doutor Mário Emílio. A gente tem mais algumas perguntas, mas acho que o nosso tempo já terminou aqui, a gente precisa seguir nas palestras. Obrigado pela sua participação, excelente, e que a gente tenha um excelente curso no dia de hoje. Exatamente. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia.